Irmãos, uma das maiores preocupações que Deus coloca no meu coração, como um pastor, e quando eu oro a Deus, Senhor, o que a igreja precisa? Onde é que o Espírito Santo está trabalhando no coração do corpo? De que forma, Senhor, esse ministério, as palavras que o Senhor tem me dado, realmente vão suprir a necessidade das pessoas? Porque eu não quero subir no púlpito simplesmente para falar de coisas que eu gosto de falar, de meditar e de contemplar. Realmente tem muitos assuntos interessantes. Mas eu percebo, pelo Espírito de Deus, que tem uma coisa que é essencial no coração de um crente. É o que Deus busca no coração de todo homem. É fé. E todos os problemas que você tem para seguir a Cristo está relacionado com a sua fé. As pessoas que desviam, falam, o mundo, não é o mundo. Foi a fé dele que não deu conta do recado. Ele não quis exercer a fé. Nós falamos aqui quinta-feira que todos temos fé. Mas Tiago nos fala que nós devemos pedir não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Então o problema às vezes da nossa fé é ela ser oscilante. Um dia você está em alta com a fé, outro dia você está... E você deixa os sentimentos governar a sua fé. E você para de se firmar na palavra de Deus. Por isso você oscila. Mas a Bíblia também nos dá como fortalecer nossa fé. Spurgeon, ele disse assim, olha, pouca fé trará sua alma ao céu, porém muita fé trará o céu até sua alma. Então, uma pequena fé te salva. Eu creio em Jesus, estou salvo porque Ele morreu por mim. Mas uma fé desenvolvida, exuberante, né, faz você viver feliz, porque você traz o céu até a sua alma. Então, o crescimento da sua fé deve ser a principal preocupação sua quando você for à igreja, quando estiver orando. Porque às vezes a sua oração é para Deus te dar um bem, abrir uma porta, curar um negócio, fazer um negócio, te dar sucesso, te dar uma casa, te dar um carro, te dar um marido, e começa essas coisas. Na verdade, tudo isso nem oração é, isso chama-se petição. Oração é quando você se fecha com Deus e você só quer Deus. É quando você ali se abre para Ele, você quer ser um com Ele ali. Isso é a verdadeira oração. Então, eu espero que seja o anelo do seu coração que você deseje ter uma fé fortalecida, tá? E o que acontece? Quando você aceitou Jesus, presta atenção, os evangelhos têm a maneira de falar assim, ó, receba Jesus pela fé e você vem agora, você está salvo, amém, tá. Mas, naquele dia ali que você aceitou Jesus, presta atenção, a sua fé não está resolvida, você só foi matriculado na escola da fé. É como eu falo para os casamentos, falo para a noiva e para o noivo, hoje não é o dia do seu casamento não, hoje é o início do seu casamento, porque você vai ter que casar todo dia. E a fé é a mesma coisa, não é eu aceitei Jesus, eu aceitei, tive uma experiência com Deus. A mesma fé que fez você aceitar Jesus, você tem que aplicar ela todo dia para você viver, para você romper, para você crescer. Mas depois que você membrou a igreja ou foi batizado, você não tem mais preocupação em aprender para crer, para crescer no fortalecimento da sua fé. Então, queridos, olha, quando Jesus te matricula nessa escola da fé, quando você vai a Ele, recebendo Ele como Salvador, né, Ele te matricula e a sua vida vai ser a sua sala de aula. A Bíblia vai ser o seu livro texto. Os profetas e os apóstolos serão os professores. E Abraão, o pai da fé, vai ser o reitor dessa universidade. Nós vamos aprender algo sobre Abraão, tá? O nome dele é reconhecido pelos séculos. E Deus vai falar o seu coração. E por causa da fé dele, esse homem ele é reconhecido no mundo cristão, no mundo árabe, no mundo judeu. Abraão foi um grande homem
tá? Foi chamado de pai daqueles que creem, que têm fé. Isso você vai ver que a maior parte do capítulo 11 de Hebreus, que fala dos campeões e heróis da fé, se refere à vida desse grande homem chamado Abraão. E eu vou ler com você agora Hebreus 11, do versículo 8 até o versículo 13. E eu quero que você medite comigo, porque tem um ensino muito poderoso de Deus para a nossa vida nessa noite. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, que eram os seus filhos, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Em Romanos 4:11, o apóstolo Paulo diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Muitas vezes nós não conseguimos expressar a importância da fé na vida de uma pessoa. E muitas pessoas não dão valor a isso, não se atentam para isso. Eu não me refiro àquela fé que você precisa de algo acidental ou incidental na sua vida. Ah, eu preciso de um milagre, de uma cura, eu preciso de uma fé para isso. Não, presta atenção, tá? Não a fé para receber uma bênção, tá? Uma cura, um livramento. Eu falo de uma fé que agrada a Deus, de uma fé que te faz andar com Deus. É diferente de um milagre que você quer receber ali, se aplica a fé naquele momento. Mas muitas pessoas só vivem para essa fé de suprimento imediato, de momentos, de necessidade. Então, queridos, olha, Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, tá? Escute-me isso. Se você agrada a Deus, não importa a quem você desagrade. Presta atenção. Porém, se você desagrada a Deus, não importa a quem você agrada. E não há maneira de agradar a Deus sem fé. A fé é a marca do crente cristão verdadeiro. E se tivesse aqui milhares de pessoas sentindo dor, sofrimento, e tiver só uma com fé, Deus só vai olhar para quem tem fé. E só vai operar na que tem fé, porque só a fé agrada a Deus. Muitas pessoas querem expressar a dor, o sofrimento para Deus, mas não preocupa em expressar sua confiança e sua fé ao Senhor, tá? Os seguidores de Jesus foram chamados de crentes antes de serem chamados cristãos. O nosso dever principal é crer, confiar no Senhor. João 6:29 diz: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele a que Ele enviou. O pecado maior não é assassinato, nem violação, nem roubo, nem corrupção ou tirania. O pecado maior é a incredulidade. Presta atenção. Porque se você tivesse um pouco de fé em Deus, e cresce em Deus, essa fé te impediria de fazer muita coisa que desagradaria a Deus. Então, quando o Espírito Santo veio ao mundo, a palavra diz assim, ele veio convencer o homem do pecado, quando fala do pecado, porque não creem em Deus.
Toda a obra do Espírito Santo era fazer o homem crer em Deus e na sua palavra. Então, a razão, porque os homens estão perdidos. E muitos crentes têm sido vacilantes, tá? E outras pessoas sendo perdidas e condenadas ao inferno, não é por pecados que estão cometendo, é porque a questão da fé, da confiança em Deus, não está funcionando, não existe. Em João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a incredulidade, presta atenção, é a fonte de todos os demais pecados. Essa fé vacilante é a fé, é a causa, presta atenção, dessa vida fraca, oscilante, indolente que você leva uma hora você vive a semana inteira no mundo e final de semana você está dentro da igreja buscando a Deus. Você a semana inteira vive com a cabeça só buscando o mundo, mas porque a sua fé oscila. Dependendo do lugar, ela está em alta. Se você mudar de lugar, a sua fé apaga. Dependendo de perto dos irmãos aqui, você está em alta em fé. Vai para o mundo perto dos amigos, colega de trabalho, os amigos lá, a sua fé vai lá embaixo, você vira uma pessoa comum. Então, tudo tem a ver com a sua fé. A vida cristã deve ser vivida por fé. Hebreus 10:38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, querido, olha, a sua vida cristã nunca terá êxito se você não crer e agradar a Deus, tá? E o que eu vou te dizer vai te assustar agora. Abraão foi um pagão, um homem idólatra, viveu num lugar chamado Ur dos Caldeus. Quando Deus o chamou, ele foi matriculado com 75 anos na escola da fé. Isso foi 2000 anos antes do nascimento de Jesus. Então, não venha me dizer que você está demasiadamente velho ou você é mau demais para querer caminhar nesse caminho de fé que agrada a Deus. Este homem de mais de 70 anos, né, ele viveu numa terra distante, tinha uma esposa linda, tinha família, tinha negócios na sua terra, posses, propriedades, e deixou tudo para ir para um lugar onde ele não conhecia. E ele foi colocado aqui no capítulo 11 de Hebreus, para servir de exemplo para nós e também de inspiração, uma ferramenta para a edificação da nossa fé. E eu quero meditar com você sobre 6 princípios na vida desse homem, que eu tenho certeza que vai trazer muita luz e esclarecimento para você. Tá? O primeiro princípio para o fortalecimento da sua fé, se você puder anotar, ou depois você ouve a mensagem de novo na internet, né? É o princípio auditivo. Presta atenção. Você deve escutar a Deus para começar a andar em fé. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Sendo chamado, ele ouviu a voz de Deus. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Você, meu irmão, deve escutar a Deus. Presta atenção. Tá? Se nós lemos a história de Abraão no capítulo 12 de Gênesis, né, você vai ver que Deus falou para Abraão de uma forma pessoal. Isso aqui vai te dar uma luz muito grande, olha. Abraão ouviu a voz de Deus, né, que lhe mostrava uma terra a qual deveria ir, lhe faria uma grande nação, que o abençoaria, né, e que Deus ia abençoar quem abençoasse ele e amaldiçoar quem o amaldiçoasse, tá? Então eu quero dizer para você, a raiz da fé, presta atenção, é escutar a voz de Deus. A raiz da fé, isso está em Gênesis 12. Deus falou com ele no capítulo 12, mas presta atenção agora. Se você voltar no capítulo 11, olha o que Deus faz, olha o contraste que Deus faz. Se você voltar no capítulo 11, você vai encontrar algo totalmente contrário, desconexo, o oposto do que Deus está fazendo no capítulo 12.
Deus aqui está dando uma aula para a humanidade. Nesse capítulo 11 que pula para o 12, Deus está dando um ensinamento para toda a humanidade. No capítulo anterior, vemos um povo tratando de construir uma gigantesca torre que chegue até o céu, a triste e famosa Torre de Babel, tá? E eu quero que você veja a diferença entre os versículos iniciais desses capítulos. Gênesis 11:1 diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. Viram uma planície muito bonita. Essa planície era Babilônia, onde é hoje o Iraque. E eles habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Agora veja o que Deus oferece no capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. O que Babel queria fazer? Um grande povo, uma grande nação. Olha só, te abençoarei e te engrandecerei o nome. O que Babel queria? Queremos fazer um nome que seja eterno, que seja permanente. Olha só, tá? E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 11, o homem disse: vou fazer aquilo, vou ser isso, eu quero isso, vou conquistar isso, vamos impor isso, tá? E hoje a maioria das pessoas, seja aqui em Juiz de Fora, seja em qualquer lugar do mundo, estão em negócios de que façamos isso, façamos aquilo, vamos construir isso, vamos impor isso, tá? Estão tratando de edificar um castelo, uma torre que os leve ao inferno. Os homens estão tratando de construir utopias. Mas presta atenção, a fé escuta a voz de Deus. Presta atenção. Essa gente da terra de Sinar não só queria construir uma torre que chegue aos céus, senão que queria construir um nome, engrandecer o nome eterno, famoso, duradouro, não perecível, famoso. E eu pergunto para você hoje, tá? Alguém aqui conhece algum desses nomes da Torre de Babel que quiseram ser famosos, que estão hoje aí, ó, sendo expostos? A resposta é não. Sabemos do nome de Abraão, porque Deus disse para ele: Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Aqui Deus quer mostrar para você, mostrar para mim, né, a falibilidade dos projetos humanos, quando ele não está presente, quando a palavra dele, a instrução dele não vem sobre a nossa vida. Mas agora você pode fazer a seguinte pergunta para mim: mas pastor, como que eu posso escutar a voz de Deus? Tá? Um dos crentes diz: pastor, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Como eu posso, eu um simples mortal, dizer qual é a vontade de Deus e, portanto, eu crer em Deus, pastor? Então, muitas vezes em nossas orações, né, pessoas oram assim: Senhor, se é a tua vontade, faça isso, tá? Pode ser que você tenha orado assim algumas vezes você orou assim. Outros: Senhor, se é a tua vontade, isso, faça isso. Olha, se é a tua vontade, faça aquilo. Se é a tua vontade, cura-me, Senhor. Senhor, se é a tua vontade, me ensina o que fazer. Presta atenção, irmãos. Se você não conhece a vontade de Deus, é uma vã maneira de orar. Não é a melhor maneira de orar.
A melhor maneira de você orar é dizendo: Senhor, esta é a tua vontade, eu te agradeço por ela e eu vou permanecer nela. Presta atenção. Cuidado com os enganos do teu coração, que faz você se sentir espiritual, mas no fundo você está num buraco que você nem sai do lugar. Em 1 João 5,14 diz: olha, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos algo conforme a sua vontade, ele nos ouve. Então João está dizendo que precisamos saber a vontade de Deus, sim. Então, queridos, olha, você tem confiança para dizer: Senhor, essa é a tua vontade, eu confio nela, Senhor. E eu diria que tem muitas pessoas aqui hoje que sabem qual é a vontade de Deus, mas não querem confiar nessa vontade. Estão dando o seu jeitinho. Então presta atenção. Aí está presente uma grande fé, né? Senhor, essa é a tua vontade, eu confio nela. A fé não trata do produto de adivinhar a vontade de Deus. Você sabe qual é, porque se você sabe qual é a vontade, você sabe perseverar, você sabe esperar. Então, queridos, pastor, então como podemos escutar a voz de Deus? Vamos admitir que realmente Abraão escutou a voz de Deus de uma maneira como nenhum de nós escutamos. Diz lá em Gênesis 12:7, Deus apareceu a Abraão e o falou, apareceu como anjo do Senhor. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecerá. Presta atenção. Diz que o Senhor apareceu a ele, falou com ele. Guarda isso aí. Deus nunca apareceu dessa maneira para você ou para mim. Nem com Moisés foi assim. Moisés estava lá no deserto. De repente Deus fez um sinal lá de uma sarça, ardendo e queimando. Aí ele viu aquilo e escutou a voz de Deus. Presta atenção. Abraão só escutou a voz de Deus. Não teve nenhum sinal. Tá? Então, queridos, olha, você também nunca viu sarça. Quando Deus fala com Paulo no caminho, primeiro, no meio-dia, ele vê um sol, um clarão, joga ele para o chão, ele cai, aí ele grita, aí o Senhor fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Presta atenção. Teve ali um impacto, um sinal para poder ele sentir, ver, né? Abraão só escutou a voz de Deus, tá? Deus nunca me derrubou de um cavalo para falar comigo, e nunca me deu uma rasteira na calçada para poder falar comigo. Então, Simão Pedro precisava ouvir a voz de Deus, estava orando, Deus teve que mandar um lençol, ele ficou pensativo, ele viu aquilo, aí isso: Pedro, vai com eles, não deixe de ir, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Essas coisas que aconteceram, tanto a Abraão, como a Moisés, Paulo e Pedro, não é a norma para nós hoje em dia. Presta atenção. Mas muitas pessoas esperam isso para ouvir a voz de Deus. Pastor, então quer dizer que o senhor está me dizendo que não podemos escutar a voz de Deus? Eu não estou dizendo isso. Então significa que nós somos menos do que eles? Não. Pelo contrário, significa que você é mais do que eles. Nós temos menos vantagem que eles? Não. Hoje nós temos mais e maiores vantagens que eles para ouvir a voz de Deus. Hebreus 1:1. Vamos colocar nossa mente na palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, muitas vezes, de muitas maneiras, através de anjos, teofanias, sonhos, pelos profetas também, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Fala assim: o que eu preciso saber, fala. O Filho já falou. Nos falou pelo Filho.
Presta atenção. A quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Não falou através de profetas, nem de sarças ardentes, nem de cavalo rinchando ou caindo, nem de uma expressão angelical. Nos falou diretamente pelo Filho, na forma humana e da forma como podemos escutar. Presta atenção. A Bíblia diz que nós temos 3 coisas como crentes: a palavra escrita de Deus, a mente de Cristo e a guia do Espírito Santo, porque Ele nos guiaria toda a verdade e nos ensinaria todas as coisas. A palavra escrita, a mente de Cristo e a guia do Espírito Santo. Isso não te faz menor que as pessoas do Antigo Testamento, e isso te dá uma grande vantagem que eles não tinham. Essas pessoas do Velho Testamento, antes de ter as Escrituras, antes de saber o que sabemos pelo Espírito Santo que mora em nós, né? Eles buscavam a Deus esperando manifestações, esperar uma revelação, e levava anos entre uma coisa e outra. Mas hoje você tem o Espírito Santo ministrando no seu coração todos os dias, todas as horas. Você tem a palavra de Deus sendo revelada, pregada a todo tempo. Você não tem que esperar. Você tem a mente de Cristo em você. Você tem o Espírito que habita em você. A qualquer momento você pode abrir a Bíblia e escutar a inspirada palavra de Deus. Você não deve perder essa oportunidade. Assim que você recebeu Jesus, você nasceu de novo e recebeu o que a Bíblia chama de a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem pode instruir a um crente que tem a mente do Senhor, que tem o Espírito Santo? Ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Você nunca mais diga que Deus não fala com você. Presta atenção. Não considere isso pouco, como coisa rasteira. Nós temos a escrita inspirada e infalível palavra de Deus, e essa palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo. Como eu posso conhecer a vontade de Deus? Meu amigo, quando o meu coração está limpo, a minha motivação é transparente. E eu caminho no Espírito, eu sei se o que eu estou fazendo está sendo aprovado por Deus, ou se é mais uma das maluquices que eu vivo, uma dessa maneira louca que eu escolhi para viver. Não tem um crente no mundo, não existe nem aqui dentro, nenhuma pessoa que está fazendo qualquer coisa que não sabe lá dentro do seu coração se aquilo está agradando a Deus ou se não está agradando. Todos sabem, até uma criança sabe, filho do crente que foi ensinado na palavra de Deus. É porque nós nos fazemos como loucos, como Davi disse: procedi muito loucamente, Senhor, mas lá no fundo nós sabemos. Você, e pelo fato de você ter sido salvo, ter o Espírito Santo em você, você vai ter muito mais sensibilidade ao pecado do que o ímpio. E você vai perceber isso na sua vida. Você sabe que o que está fazendo não está agradando a Deus, porque você tem a mente de Cristo. Então, eu quero dizer para você, tá?
você pode com toda certeza assumir, tá? Que o que eu penso, o que eu desejo é a vontade de Deus ou não, porque você saberá, pelo próprio Espírito, se é de Deus ou não, tá? Ah, pastor, isso é arrogância. Não, não é, deixe-me explicar. O diabo quer pôr no teu coração que por algum motivo você não sabe qual é a vontade de Deus. Que Deus não te dá todas as direções da vida. Enquanto você fala que Ele não dá, você sai vivendo do jeito que você quer. Então, nós podemos conhecê-la assim, tá? Isso deveria ser uma percepção natural no coração de qualquer crente, se é que o Espírito de Deus habita em você, tá? Você disse, o que se passa se algo, pastor, ou se isto é fora da vontade de Deus então? Olha, imediatamente o Espírito Santo vai te dizer. Quando você, obstinadamente, decidir ir a algum lugar, ou fazer algo que não agradar a Deus, antes de você ir, várias vezes você será interceptado dentro do seu coração, dentro da sua mente, da sua razão, que não é para lá que você deve ir. Presta atenção. Ele te dirá, olha, isso é mal, isso vai te escravizar. Se você tem o Espírito Santo, você saberá quando o Espírito Santo te der a voz de alarme no seu coração. Tá? Agora, suponha que você caminha no Espírito, tá? Não tem pecado nenhum aí, tá? Que Deus tem um plano diferente para o que você está querendo. Deus vai te mostrar. Ele vai esfriar o teu coração naquela direção. Então, Paulo fez plano para ir a Bitínia, porém o Espírito Santo proibiu. Paulo ouviu uma voz que o chamava, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Paulo teve que mudar seus planos, né? O ponto é, meu irmão, que você pode caminhar com Deus e andar com Deus, tá? Honramos a Deus quando cremos nele e vivemos com confiança. Mas qual que é o problema? Que quando o Espírito Santo fala conosco, ele fala para nós qual é a vontade dele, mas nós também temos a nossa vontade. E nós não queremos submeter a nossa vontade à vontade dele. E eu quero dizer para você que tem 3 coisas poderosas na vida: a vontade do diabo, a vontade sua e a vontade de Deus. Deus não muda essas coisas à força. Se você quiser servir a Deus, você vai ter que levar o seu desejo a Deus e deixar que Ele domine sobre você. Preste atenção. Oh Deus, quebra aquele homem, muda ele, né? Não deixa ele fazer isso não. Meu irmão, ora para Deus transformar o coração dele, para ele se submeter a Deus, à vontade de Deus. Então, queridos, olha, tá? Você pode caminhar com Deus, tá? Se você tem dúvidas sobre algo, espere no Senhor. Comece a cultivar a rara virtude da paciência, tá? Não trate de correr mais do que Deus. Todo mundo que passou na frente de Deus quebrou a cara. Corra sim para caminhar com Deus, não passar na frente dele. Esse foi o primeiro ponto, você precisa ouvir. Vamos ver o segundo ponto, tá? O segundo princípio é que, depois que você ouviu a Deus e for caminhar por fé, preste atenção. Você vai correr riscos. Você vai obedecer a Deus e na sua percepção você começa a correr riscos. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Abraão escutou a voz de Deus, não sabia onde ia terminar aquilo, ele simplesmente obedeceu.
Mas ele falou, porém, isso não é da minha conta. Se Deus me chamou, eu vou obedecer, eu confio nele. A nossa responsabilidade não é entender totalmente, senão obedecer rapidamente. Recorde que Abraão estava deixando tudo o que ele conhecia, tudo o que amava na sua cidade, indo para outro lugar em absoluta obediência a Deus. Quando Deus falar com você, você tem que estar disposto a obedecer, ainda que esta ordem tenha ou não sentido para você, mas se você sabe que isso é o que agrada a Deus, porque você sabe que você tem a mente de Cristo, você precisa obedecer urgentemente a Deus. Então, queridos, quando as pessoas me perguntam, pastor, se eu tenho um chamado de Deus para trabalhar na obra de Deus, né, o que é que eu devo fazer? Olha, a primeira coisa que você deve fazer é ficar o resto da sua vida nisso. Tá? E a segunda é estar disponível imediatamente. Então, queridos, olha, você não pode fugir. A única maneira é confiar e obedecer o Senhor, tá? Se você não, presta atenção, obedece o que você já sabe, não pergunte a Deus sobre outra coisa que você não sabe. Ele já te deu uma direção. Porque aí o seu problema já não é mais de fé, é de obediência. Você é desobediente, porque você já sabe o primeiro passo que você não deu, tá? Então, olha, talvez uma confissão que você tenha que fazer, talvez uma restituição que você deva fazer, ajudar alguém, um testemunho que você deve compartilhar, há um lugar que você deva ir, obedeça a Deus. Então sempre vai haver riscos. Senhor, eu vou confiar no Senhor. Senhor, eu vou esperar no Senhor para um casamento. Vou esperar no Senhor, que eu confio no Senhor. Ah, Senhor, mas eu vou ter que ficar sozinho esperando. Vai ter risco. Né? Ah, Senhor, abra as portas para um emprego para mim, para eu passar num vestibular de medicina. Senhor, mas vai ficar difícil ficar esperando em fé, em obediência. Então, queridos, olha, deseja ter fé, o primeiro princípio é o auditivo, você deve ouvir a palavra de Deus. Segundo, você vai correr risco. O terceiro princípio, agora é o princípio de valores. O que é? Você tem que estabelecer prioridade. Hebreus 11:9 diz, ó, pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Ó, ele já estava naquela terra lá de Canaã, mas aquilo não era dele, ele estava ali ainda como, olha só, como um peregrino, tá? Porque sozinho ele não tinha como tomar posse daquela terra. Olha só, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, que também eram herdeiros da mesma promessa. E olha agora que eu quero que o Espírito de Deus abra o seu coração agora. Versículo 10. 11:10. Ó, ele estava na terra, habitando em tendas, pisando o espaço que era dele, mas a mente dele, o coração dele estava onde? Aguardava a cidade, a qual Deus, que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Muitos de vocês estão até na terra da promessa, mas não vivem o melhor de Deus, porque a mente e o coração está no que vocês estão pisando, possuindo, conquistando. Vocês tiraram os olhos do reino dos céus, da nova Jerusalém, do reino que está sendo edificado. Olha, diz que os olhos dele não estavam naquela terra, nem no filho dele, tanto é que ele deu o filho, que precisou para ele dava. A terra que o Ló, o sobrinho dele, pediu,
eu quero a melhor, toma isso para lá. Ele tinha os olhos na cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto, o edificador. Esse homem teve uma percepção da eternidade com Deus. E tem muitos crentes na igreja que estão de olhos nas coisas do mundo, que o mundo pode dar, conquistar. Não tem olhos no reino, na volta do Senhor, na eternidade. O foco, o que prende eles não é essa visão espiritual do que a palavra dá. É aquilo que ele pode comer, tocar, gastar, ter, desfrutar, ter prazer. Ele era um estrangeiro no seu lugar. É quando você sabe, olha, eu estou aqui, essa casa não é minha, os filhos não são meus, são do Senhor, daqui não é meu lugar, né? Eu estou de olho na cidade eterna, na volta de Jesus, na minha união com Ele. Eu quero servi-lo, esse é o meu foco, eu quero estar lá. Olha, esse Abraão já via isso, irmãos, há 2000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ele esperava essa cidade, não é Jerusalém aqui da terra. Viveu debaixo de cabana. Quando ele parava, ele não aprofundava as estacas da cabana, porque ele precisava arrancar para sair de novo, vivendo na terra que era dele. Então, Deus estava ensinando através dele, nós não firmarmos estacas nessa terra, que tire o nosso coração, que faz nós tirarmos os olhos das coisas de Deus. Ele fala, olha, isso aqui não é meu lugar, embora eu esteja pisando nessa terra, eu tenho algo melhor da parte de Deus. Só estou de passagem aqui. A minha prioridade não está nesse mundo. Agora muitos não têm fé para andar com Deus. Sabe por quê? Porque suas prioridades são errôneas, estão no mundo. Então, queridos, olha, nós vivemos pensando que a nossa vontade deve ser feita lá no céu. Fé é a forma com que Deus realiza a vontade do céu aqui na terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá? Se dê conta que a sua cidadania é celestial. E esse homem viveu desprendido daquilo. E nós como crentes estamos muito apegados às coisas desse mundo. Filipenses 3:20 diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Esse homem, sem saber o que nós sabemos da Bíblia de Jesus, ele já tinha o coração voltado, fixo, esperando nisso. Se você está vivendo para esse mundo, realmente, você não tem fé. E vai ser muito difícil você ter fé. Tiago 4,4 diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se tudo que está te ligando a Deus agora é mundano, é passageiro, é coisa dessa vida, presta atenção. Deus não vai te outorgar fé. Porque se você ama o mundo, você é inimigo de Deus. Deus não vai outorgar fé aos seus inimigos. Porque você tem agido como se fosse amigo do mundo. Quando você se torna amigo do mundo, você começa a viver mundanamente. 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele que, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A fé vem pela vontade de Deus. Pense nisso, Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, querido, olha, recorda que disse que você precisa da mente de Cristo para saber a vontade de Deus? Então, não se amolde por meio de televisão, da música, da moda, das finanças, tá? Então presta atenção, se você está ligado por isso, não se estranhe se você não tem a mente de Cristo.
A amizade ao mundo se transforma em amor pelas coisas do mundo, logo em identificação com as coisas do mundo, para terminar sendo condenado com o mundo. É muito comum a gente ver muitas irmãs crentes vestindo como mundanas, jovens, mundanamente vestidos. As músicas que ouvem são mundanas. Vão assistir às mesmas festas, os mesmos filmes que os mundanos assistem. Como Ló fez, montou suas tendas voltadas para Sodoma. Ele tinha negócios em Sodoma. Os seus filhos foram ensinados e formados nas escolas de Sodoma. Quando o juízo de Deus veio sobre Sodoma, Ló perdeu tudo que ele tinha. Então, queridos, olha, você não é do mundo, você recebeu a mente de Cristo. Você tem que ser como Abraão, não tinha os olhos nem na terra que era dele, que ele pisava. Vou repetir, muitos crentes de hoje se vestem, falam, fumam, bebem, veem os mesmos filmes, vão aos mesmos espetáculos mundanos, ouvem as mesmas músicas mundanas. Nos casamentos de crente tocam músicas mundanas e profanas. Nas festas dos crentes, em torno de uma liberalidade, simpatia com o mundo, seguem amando as coisas do mundo. Eu não amo as coisas do mundo, mas seguem amando pessoas mundanas, por amizade, por respeito. Os filhos de Deus têm que ser diferentes. Se você tem a mente de Cristo, você condenaria essas coisas. Eu vou te perguntar, quais são as suas metas na vida? É dinheiro? Casa bonita? Quais são suas metas para os seus filhos? Quer que eles sejam famosos, bem-sucedidos, cheios de dinheiro, pessoas, que vão alcançar êxito na vida? Mas qual a sua meta para eles com relação a Deus? Você busca que seus filhos desenvolvam um caráter genuinamente cristão, devido ao exemplo que vem de você dentro de casa? Você deixaria o seu trabalho importante por menos dinheiro, se isso ajudaria o crescimento espiritual do seu filho e da sua família? Ou suas metas na vida são somente para impressionar pessoas? Em companhia de quem você gostaria de estar? Dos ricos, famosos e mundanos? Ou dos pobres, sensíveis e puros? O que significa para você a frase: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você agrada a Deus, não importa a quem você vai desagradar. Mas se você desagrada a Deus, não importa a quem você vai agradar. E o quarto princípio é o princípio da visão. Mantenha sua fé focada na visão, no chamado, no futuro, tá? Então, querido, olha, se você que está me ouvindo aqui hoje está dizendo, pô, esse pastor aí está com nada não, pô, esse cara é muito radical, não tem flexibilidade nenhuma, não é bem assim não, só não saiu do culto por respeito, ou porque sua namorada está gostando, ou porque sua mulher não vai com você agora. Então presta atenção, se você está me repelindo, tá? É porque essa mensagem, o reino de Deus está fora do seu foco, e você deve ter cuidado. Hebreus 11:10 diz, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e o edificador. Diz que ele esperava, aguardava, a palavra-chave aqui é esperar, tá? Então diz aqui, todos esses morreram na fé sem ter obtido a promessa,
Meu irmão, olha, ele teve o filho, ele teve a terra, ele era rico. Mas qual foi a promessa que ele não teve? Aquela que ele tinha o foco, a cidade celestial, aquela que nós também estamos aguardando, naquela que nós vamos encontrar com Jesus Cristo, e nós seremos transformados, né, ressuscitados, e vamos reinar com o Senhor para sempre. O foco dele estava nisso, como o foco da igreja deve estar. Eu estou feliz, eu venci na vida, eu conquistei isso, tem aquilo. Deixa de ser tolo. Olha, coloca os seus olhos no andar de cima. Jovens, escuta o que eu estou falando para vocês. Então diz: todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, saudando-as, confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos. Eu amo o Brasil, amo essa terra, mas eu sei que aqui não é meu lugar. É o melhor país do mundo. Esse princípio da visão é mirando, olhando, saudando, confessando: eu sou estrangeiro, eu sou estrangeiro, eu sou estrangeiro. Se você for mundano, é fácil você perder o foco sobre os valores corretos. Colossenses 3:1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Hebreus 11:10 diz: porque aguardava a cidade, a nova Jerusalém que vai descer do céu ataviada como noiva, o encontro com o Senhor. Então, queridos, olha, é maravilhoso essa palavra. Abraão foi um homem que teve uma visão, e essa visão lhe deu a capacidade de ver o invisível. E a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não veem. Morreram sem ver a promessa, a cidade celestial. Ele mirava o invisível. Em 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, as que se não veem são eternas. A fé vê o invisível, a fé conhece o desconhecido, a fé faz possível o impossível. Então, queridos, olha, os homens de fé viram o reino de Deus, um reino que está invisível para os que não têm fé. E o quinto ponto, quinto princípio, é o da vigilância. O diabo fará tudo contra a sua fé. Hebreus 11:11, pela fé também, própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aliança com Deus, de se separar do mundo. Honra um servo de Deus que anda em obediência na terra, que está dando testemunho de Jesus. A vida desse homem para você não serve para nada. A vida daqueles ímpios mundanos lá é o que te traz cobiça nos olhos. Seus olhos estão aonde? Sua visão está aonde? Calma, cuidado. O tempo da sua vida só está passando e a qualquer momento ela pode murchar. Vamos ficar de pé. Ouvir a palavra, correr riscos. Vai ser difícil. Vai ter que abrir mão de coisas. Às vezes vai entrar na solidão. Mas vale a pena confiar no Senhor.